Então, a teoria de Darwin e Wallace afirma que as modificações das populações e espécies de seres vivos ocorrem por meio de um processo chamado de seleção natural. Para entender um pouco melhor como a seleção natural funciona, temos que conhecer algumas características das populações de seres vivos e também do ambiente onde elas vivem. Segundo a teoria da evolução por seleção natural, os organismos de uma mesma população são idênticos entre si, apresentando variações nas características individuais, o que é conhecido como variabilidade. Além disso, os indivíduos de uma mesma população competem entre si por recursos limitados do ambiente, como alimento, abrigo e parceiros reprodutivos. Dessa forma, dependendo das condições ambientais, os indivíduos de uma mesma população apresentam determinadas características que podem dar mais chances de sobreviver que os seus companheiros ali que vivem junto com esses outros seres vivos. Por conta disso, eles também têm mais chances de se reproduzir e de transmitir aos seus filhos e descendentes essas características vantajosas. Por exemplo, uma girafa que nasce com um pescoço menor tem menos chance de sobreviver e de procriar. Logo, a outra girafa com um pescoço um pouco maior tem mais chances de sobreviver, pois ela consegue pegar os alimentos das árvores e, claro, procriar e gerar descendentes com aquela mesma característica. Deu para entender? Então temos um processo natural de seleção das características, uma vez que ele é mediado pelo ambiente, porque a girafa com o pescoço um pouco maior tem mais chance de sobreviver e deixar aquela característica aos seus descendentes. Já o acúmulo sucessivo de modificações ao longo das gerações podem dar origem a novas espécies, como vamos ver um pouco mais para frente.